E eu quero meditar com vocês. O tema da palavra é o mesmo de quinta-feira. Existe uma porta aberta. Diga comigo, existe uma porta aberta. Escute, independente se você está ou não vendo essa porta. E para começar, antes da Samara esboçar para mim ali o texto, o Espírito Santo estava trabalhando no meu coração, me fazendo lembrar de algumas coisas. Imagina, irmão, imagina no pensamento do gadareno, um homem que a Bíblia diz que estava possesso de uma legião de demônios. Imagina na vida dele, na mente dele, o que se passava pela mente desse homem, se bem que ele estava totalmente fora. Mas a própria cidade já não tinha mais expectativa quanto a ele, porque o texto sagrado diz que por muitas vezes o povo tentou ajudá-lo, o prenderam, o amarraram, mas o inimigo que estava agindo na vida daquele homem, que tinha como objetivo destruí-lo definitivamente, destruía aquelas amarras, aqueles grilhões que estavam prendendo aquele homem. Então você imagine, se nem a cidade tinha perspectiva, será que esse homem poderia imaginar que existia uma porta aberta para ele? Claro que não. E é o que muitas vezes acontece. Quando você analisa a situação que você está vivendo, quando você olha para os lados e você se vê num fundo de poço sem saída. Quando você já recorreu, escute, aos amigos, e às vezes até aqueles que não são tão amigos. Quando você já recorreu aos conhecidos e até os desconhecidos, procurando uma palavra, uma resposta, uma ajuda, um auxílio, e ele não veio. E existem momentos, escute, na nossa vida que nós vamos nos encontrar verdadeiramente dessa maneira. Às vezes em relação à nossa vida matrimonial, às vezes em relação à nossa vida familiar, às vezes em relação ao teu trabalho, alguma coisa que está acontecendo e você depende. Eu sei muito bem o que é trabalhar e depender daquele salário, porque você precisa para manter a sua família, para poder ter as suas contas em ordem, e de repente você se vê numa situação em que você pode, num momento para o outro, perder aquela fonte de renda. E quantos que não se veem na possibilidade de perder, mas literalmente perderam, e agora estão olhando ao redor e perguntando para si mesmo: o que fazer? Porque a gente não enxerga, não vê solução. Não vê solução. A cidade não via solução para esse homem, até que um dia a cidade veio, não porque havia acontecido um milagre na vida do homem, mas porque a cidade foi informada do prejuízo que os criadores de porcos haviam tido. Porque a palavra de Deus diz que a cidade se reuniu para pedir para Jesus se retirar dos termos da cidade. Mas quando a cidade chegou até onde estava Jesus, enxergaram o homem assentado, a Bíblia diz, em perfeito juízo e vestido. Diga glória a Deus. Então, para aquele homem, ainda que ninguém imaginasse, tinha uma porta aberta. Olha para o seu irmão e diga: para você também existe uma porta aberta. O Espírito Santo me faz lembrar daquela mulher em que os credores batem a porta dizendo: olha, se até tal dia você não pagar a dívida que o seu marido deixou, nós vamos levar os teus filhos como escravos. Aí você imagina, a mulher perdeu o marido e está prestes a perder os filhos. Os filhos é tudo que ela tem, porque ela não tem dinheiro nem para pagar os credores. Ela não tem mais o provedor da casa, o marido se foi, e ela se encontra em um beco sem saída. Aparentemente não havia porta de escape para ela, até que ela foi para o profeta. E quando a gente se dispõe a ir até a presença do profeta, até a presença do homem de Deus, e ouvir o que Deus tem a falar,
Deus vai sempre nos apresentar uma porta aberta. Diga glória a Deus. Ainda que a gente não esteja vendo, mas ela existe. Diga, ainda que eu não esteja vendo. Fala bem forte, ainda que eu não esteja vendo, mas existe uma porta aberta para a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor, ainda que você não esteja vendo, mas existe uma porta aberta para a sua vida. Existe. Para aquela mulher existia, ela não sabia como, mas o profeta tinha resposta. Ele pergunta o que ela tem em casa, e ela esclarece, dizendo: a tua serva não tem senão um pouquinho de azeite. E é naquele pouquinho de azeite que o milagre vai começar a acontecer. Eu posso perguntar para pessoas e dizer: o que é que você tem? E algumas pessoas vão dizer: pastor, tudo que me restou ainda é um pouco de fé. Meu irmão, se você tem fé, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Se você está aqui nesta noite, você está na presença daquele que vai te mostrar uma saída para a situação que você está vivendo, seja ela qual for, porque Deus é poderoso para isso. O texto que nós vamos ler, aleluia, é o de Apocalipse capítulo 3, versículo 8, onde fala: conheço as tuas obras. Quinta-feira eu falei um pouquinho sobre isso. O mais importante para nós cristãos que temos buscado a Deus é saber disso. Dura coisa é para aqueles que não têm levado a sua vida diante de Deus, que não têm procurado ser zeloso para com a obra de Deus, aqueles que são desleixados quanto a buscar a Deus. Para nós isso aqui é uma alegria, saber que Deus conhece as nossas obras. Para nós deve ser uma alegria saber que Deus pesa as medidas e conhece o que nós temos feito. Diga aleluia. Por quê, irmão? Porque de Deus vem todo o reconhecimento. Eu falei agora sobre o endemoniado gadareno. Todo mundo tinha desistido dele, mas Deus conhecia o coração daquele homem, e Deus deu uma chance, porque Deus sabia do potencial dele. Tanto é que agora liberta aquele homem que quer seguir Jesus, e Jesus diz para ele: não, a partir de hoje você está se tornando missionário, e você vai ganhar a sua família. Aleluia, diga glória a Deus. E o Senhor o nomeou para que ele fosse e proclamasse a grandeza de Deus para a sua família. Deus conhecia o coração dele como conhece o teu coração. O texto está dizendo aqui para uma das igrejas do Apocalipse: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar tendo pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Nós começamos a falar sobre isso aí quinta-feira. Primeiro, então, Deus tem uma porta, ainda que você não esteja vendo. E se você perseverar firme, logo logo você vai passar por esta porta, aleluia, e você vai se ver do outro lado dessa situação. Diga glória a Deus. Quem já leu Apocalipse, ou quem já leu João capítulo 10, versículo 9 e 10, Jesus diz: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Note comigo, Jesus está dizendo entrará e sairá. Jesus está dizendo que quando a gente entra por Ele e sai, aleluia, as coisas mudam, porque ele diz: entrará, sairá e achará o que você não estava achando, vai ver o que você não estava vendo, vai conquistar o que você não estava conquistando, vai perceber o que você não estava percebendo, vai adquirir aquilo que você não conseguia antes de adquirir. Diga glória a Deus. Então, quando você entra por esta porta, o ambiente da tua vida vai mudar, a história da tua vida vai mudar, as coisas vão clarear para você, e você vai ver literalmente a saída que antes você não estava vendo. Então esta porta já existe, e quem é que está produzindo, ou quem é que está formatando essa porta para você? Jesus. Diga: Jesus, enquanto eu sigo a Ele, está preparando tudo para mim. Quantos creem dessa forma? Levante a mão. Creia, meu irmão, porque esta é uma verdade. Aleluia. Deus conhece as nossas obras. Deus sabe do teu lamento, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu desespero, Deus conhece as tuas aflições, Deus sabe o que é que está se passando no mais íntimo do seu coração. É engano nosso achar que Deus está desapercebido com aquilo que está acontecendo. É engano nosso.
Eu falei na terça-feira, e eu sei que tem pessoas que não puderam estar conosco na terça-feira. Eu falei na quinta-feira, eu sei que tem pessoas que não puderam estar conosco na quinta. Nós falamos ontem à noite na oração, eu sei que tem pessoas que não puderam estar conosco na oração ontem à noite. Por isso eu vou falar de novo. Em um dos momentos de oração da pastora, nessa semana, na madrugada, Deus mostrou algumas coisas para ela que estão acontecendo. E aí Deus mostra a sua preocupação para com a igreja, Deus mostra a sua preocupação para com você. E Deus mostrava claramente numa visão para ela algumas coisas que estão acontecendo com pessoas, e quem sabe o que eu vou falar aqui esteja acontecendo com você. Naquela visão tinha uma pessoa que estava literalmente sendo massacrada pelo inimigo, chorava amargamente, um choro de muita tristeza, de muita angústia. E enquanto ela estava chorando, totalmente deprimida, angustiada, o inimigo estava atrás dela com uma caderneta, anotando, feliz da vida. Ele fazia questão de anotar, alegre, o choro daquela pessoa. Em outra situação, Deus mostra alguém que está sendo dominado por um espírito de idolatria. E nós falamos muito bem aqui que a questão de idolatria não é simplesmente a pessoa adorar uma imagem de escultura, mas de idolatria se institui ou se constitui na nossa vida quando nós trocamos a presença de Deus, a glória de Deus, a busca de Deus por qualquer outra coisa. Quando nós deixamos Deus em segundo plano e nós começamos a buscar mais aquilo que é terreno do que aquilo que é celestial. Tem muitas pessoas que estão apegadas à idolatria chamada dinheiro, e aí o demônio chamado Mamon entra no coração da pessoa e passa a dominá-la, e torna ela cega, avarenta. E por incrível que pareça, dentro das igrejas evangélicas hoje tem pessoas que só estão focadas no financeiro, porque elas estão sendo dominadas por esse espírito de idolatria chamado prosperidade. Porque tem pessoas que não sabem que igreja não é só prosperidade, e a prosperidade que eles entendem é só financeira, mas a prosperidade que a Bíblia nos ensina, ela está embasada em todas as áreas da tua vida. Diga glória a Deus. Deus quer te dar toda a suficiência, Deus quer cuidar de você em todas as áreas, Deus quer cuidar de você nos mínimos detalhes. Mas tem pessoas que acham que se Deus não der dinheiro para ela, se Deus não a fazer prosperar financeiramente, Deus não é Deus. Então elas lutam com todas as forças delas e não medem esforços e nem consequências para elas conquistar. E aí eu falo até na minha classe, tem pastores que não estão nem um pouquinho preocupados com as ovelhas, eles querem o que as ovelhas podem dar a eles. Tem muitas igrejas que não estão preocupadas com o povo, eles querem o povo como massa de manobra e que possa sustentá-los, os seus desejos, as suas vontades. Então isso é idolatria. E tem muitas pessoas, meus queridos, muitas pessoas que estão totalmente desfocadas, porque toda riqueza terrena não vai passar da terra. Diga comigo, toda riqueza terrena não vai passar da terra. Por isso Jesus disse: juntem tesouro no céu. Diga para o seu irmão: junta tesouro no céu. E em terceiro lugar, Deus mostrou alguém que estava humilhado, agachado, de cabeça baixa, porque as coisas no seu trabalho não iam bem, e o local onde estava trabalhando, o inimigo tinha literalmente enferrujado as portas, as paredes, o chão era de terra, e esta pessoa deprimida estava com uma ferramenta na mão batendo. E quando foi começado a orar naquele lugar, em certo momento, em certo local daquela empresa, aqueles demônios que eram uma legião se manifestaram. E aqueles eram demônios que traziam pobreza, miséria, crise. Deus quer libertar você de toda e qualquer crise. Diga glória a Deus. Deus quer sim te prosperar, mas para que você verdadeiramente glorifique a Ele, trabalhe para Ele cada dia mais. Quem está entendendo, diga amém. Não para que você faça do dinheiro idolatria na tua vida e te separe de Deus.
Não para que a prosperidade ou a vida financeira abastada te torne avarento e te faça, ou seja, para você como um laço que te leva para longe do Senhor. Tinha gente até poucos dias que estava na igreja, porque agora comprou uma casa não sei aonde, não tem mais vir para a igreja, não tem mais tempo para ir para a igreja. Tem gente que se Deus der uma piscina para ele esquece de Deus. Se Deus der uma casa na beira da lagada, ele esquece de Deus. Se Deus der um carro melhor que ele possa viajar, ele esquece de Deus. Meu irmão, tudo que Deus te der é para você se aproximar mais dele. Lembra disso, tudo que Deus te der é para que você se aproxime mais dele, não se afaste dele. Diga, tudo que Deus me der. Fala mais forte, tudo que Deus me der é para me aproximar mais dele. Por quê? Porque quando você esquece desse princípio, você se afasta. E ai daquele que estiver longe quando Jesus voltar a buscar a sua igreja. E eu afirmo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Hoje nós fizemos o ofício fúnebre do nosso irmão Honório, homem de Deus, temente a Deus, que mesmo com 91 anos não perdia cultos. Estava na igreja e fazia questão de vir caminhando. Alguns irmãos encontravam ele na vinda e diziam: irmão, entra aí. Não, eu prefiro ir a pé, eu quero ir a pé. Enquanto Deus me der força, eu quero ir a pé. Para voltar, ele pegava carona, mas para vir ele fazia questão. Meu irmão, que exemplo. Mas sabe onde ele está agora? Nos braços do Pai. Agora eu e você temos que permanecer firme para que isso aconteça com a gente também. Diga glória a Deus. Permanecer firme. Então o Senhor conhece o nosso coração. E aí, conhecendo o nosso coração e o estado que está a igreja, Ele está mostrando para que a gente ore. E nesta visão que a pastora teve, o Senhor dizia que nós precisamos repreender, mandar o mal manifestar e sair. Porque o diabo costuma se esconder. Eu até dei um exemplo aqui na quinta-feira de algumas coisas que acontecem dentro da nossa casa, com alguns animaizinhos que a gente tem e que a gente tira de letra vendo. Se você, meu irmão, não der uma dura no diabo, ele se habitua a conviver. E aí tem uns que nem percebem o agir do inimigo. O inimigo está comendo pelas beiradas e a pessoa não se deu conta. Tem uns que já estão desviados e não se deram conta. Oxalá que a igreja acorde. Diga para o seu irmão: é tempo de acordar. O Senhor está dizendo: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. E a palavra de Deus diz no livro de Mateus capítulo 5 versículo 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Irmão, eu e você temos que viver de tal maneira que as pessoas olhem para nós e digam assim: ó, Deus seja louvado pela vida dele. Está aí um verdadeiro homem de Deus, está aí uma verdadeira mulher de Deus. E naquilo que falarem contra você, que fiquem eles, diz a Bíblia, confundidos. O que quer dizer isso? Quando alguém chegar e falar mal do irmão fulano de tal, que as pessoas olhando para a vida dele, avaliando a vida dele, posso dizer: mas não pode, porque eu tenho acompanhado a vida dele, eu tenho visto que verdadeiramente ele é um homem de Deus. Quem está entendendo, diga amém. É Deus que vai se encarregar de levar pessoas para entender e ver quem você é. Então a palavra diz que nós temos que viver de tal maneira que a nossa vida glorifique o nome do Senhor. Segundo lugar, Deus está dizendo, aleluia, Deus conhece quem nós somos e inclusive a nossa fragilidade. Irmão, não pense que Deus não vai chegar na hora certa e não vai agir. Deus sabe e conhece os teus limites. Quando você diz que não aguenta mais, Deus sabe se você aguenta dar um passo a mais ou não. A Bíblia diz que quando largaram Agar no deserto para morrer, com um odre de água no seu ombro, ela e o filho, a Bíblia diz que ela olhou para a vida do filho, não tem mais água, não tem alimento, ela deixa ele debaixo de um arbusto e ela vai para longe para não ver o filho morrer. Para ela tudo estava perdido, não tinha mais uma porta de escape, mas a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do menino. Aleluia. Ela já não tinha mais força para orar,
mas Deus ouviu a voz do menino. Diga glória a Deus. Meu querido, Deus sabe até onde você pode resistir. Deus conhece a tua estrutura. Se a bênção não chegou, se a porta não se abriu, é porque você precisa ficar mais um pouquinho de pé. Fica mais um pouquinho, ora mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, porque quando você não puder mais fazer a tua parte, Deus coloca a mão debaixo de você e te levanta. Deus te coloca de pé, Deus te conduz, porque Ele conhece a tua estrutura. Diga: Deus conhece a minha estrutura. Deus sabe os teus limites, então jamais Ele vai deixar você perecer. Aleluia. E se você é amigo de verdade, meu irmão, nem que seja depois de 4 dias, Ele chega e Ele te traz de volta para a vida. Quem acredita que Jesus é maravilhoso e pode fazer além do que você está esperando, diga glória a Deus. Aleluia. Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece a nossa estrutura. O Salmo 103:14 diz: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus sabe quem nós somos. Aleluia. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que o poder de Deus só pode ser aperfeiçoado na nossa fraqueza. Quando a gente acha, meu irmão, escute, eu vou te explicar uma coisa, que às vezes a coisa não chega, a bênção não chega, a porta não se abre, porque a gente está tentando do jeito da gente, da forma da gente, e se a porta se abrisse naquele momento, a glória seria nossa. Então às vezes Deus deixa a nossa força ir embora, para que a gente se coloque na dependência dEle, porque aí quando a gente não pode mais depender da gente, a gente diz: foi o Senhor quem fez. Aleluia. E é Ele que é glorificado nesta hora. Por isso que tem coisas que você não entende, mas na hora certa você vai ver que Deus já abriu uma porta para você. Diga glória a Deus. Se Jesus tivesse chegado na aldeia de Marta e Maria quando Lázaro estava doente, seria simplesmente mais uma visita na aldeia de Marta e Maria, costumeira como sempre. Ele poderia ter orado e Lázaro poderia ter sido curado, e o testemunho seria de um milagre comum, como tantos outros. Mas Jesus chegou quando Lázaro estava morto há 4 dias. Aí a coisa muda de figura. O testemunho é muito maior. Muito mais pessoas vão acreditar. Por isso que às vezes a coisa não está acontecendo no teu tempo, porque Deus fará algo muito maior, e o nome dele será glorificado a ponto de alcançar pessoas que não seriam alcançadas se fosse de forma natural. Então eu digo para você: aguenta mais um pouquinho, meu irmão. Eu estou com esse crente do teu lado, diga: aguenta mais um pouco, crente. Quem está me entendendo, diga amém. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Se aperfeiçoa. É nas nossas fraquezas que a gente verdadeiramente aprende a depender da soberania desse Deus. Terceiro lugar, Deus coloca uma porta aberta diante de nós. E outra, a porta que Ele abre, ninguém fecha. Diga assim: a porta que Deus vai abrir. Fala aí: a porta que Deus vai abrir, ninguém vai conseguir fechar. Fica de pé, fala mais uma vez: a porta que Deus vai abrir, ninguém vai conseguir fechar. Diga mais uma vez: a porta que Deus abrir, ninguém vai conseguir fechar.